Olá, eu sou Felipe Lima, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Saber Direito Responde. Hoje eu estou aqui com o Samuel, seja muito bem-vindo, Samuel. Também estou com a Sara, eles são acadêmicos de Direito, sejam muito bem-vindos. E vamos começar com a nossa primeira pergunta. Como reduzir a ansiedade na hora de fazer uma prova? Essa é uma pergunta muito importante, porque a hora da prova é a hora que você coloca tudo em prática. Como você se sente quando você desmarca uma questão certa e marca uma errada? E a gente gera esse medo de não lembrar, medo de não conseguir fazer uma boa prova e ter um resultado ruim. Quando você se prepara para qualquer desafio na vida, uma primeira coisa muito importante é a valorização de tudo que você fez. Às vezes você foca muito mais na matéria que está faltando que naquilo que você estudou, naquilo que você focou. Então, uma estratégia extraordinária que eu desenvolvi para enfrentar qualquer desafio na minha vida é a prática mental, a vivência mental daquela prova. É você entender que você não precisa ser perfeito na prova e que a minha única responsabilidade é fazer o meu melhor. Eu não preciso ser perfeito, eu só vou fazer o meu melhor. E você vivencia várias e várias vezes mentalmente a realização da prova até que aquilo fica uma coisa banal para você. E talvez na primeira vez que você feche os olhos e imagine como é fazer a prova, você sinta medo. E aí você vai vivenciando mais vezes e você vai se acostumando para que a prova seja algo comum, algo tranquilo, algo normal de ser feito. Vamos agora para a pergunta dos internautas. Olá, meu nome é Jorge, sou estudante de Direito da Faculdade Metropolitanas Unidas, em São Paulo, e aí vai minha primeira pergunta. De acordo com a sedentariedade promovida pela globalização, a preguiça mental impede muitas pessoas de realizarem seus melhores planos. Como superar? Excelente pergunta. Muitas vezes a gente delega tudo. O número do celular, talvez você não saiba das pessoas mais importantes da sua vida. E fica naquela lei do menor esforço. E a lei do menor esforço para tudo. Nós perdemos a capacidade de estimular a memória. E é um exercício diário que precisa fazer. Porém, o pior inimigo desse sedentarismo mental é a ansiedade. 1 hora de ansiedade cansa muito mais que 1 hora de estudo ou 1 hora de trabalho. Como hoje em dia o alto nível de ansiedade da população ele está crescendo bastante, as pessoas têm uma necessidade maior de descansar. Eu não sei se já aconteceu com você, de passar o dia inteiro, mesmo sem fazer nada, e ao final do dia você se sente cansado, tendo em vista a ansiedade derivada da impaciência, da culpa, da raiva, do medo. Então, o primeiro passo para ter muito mais disposição, capacidade de realização, é o controle da ansiedade. E para isso, algo extraordinário é fortalecer a imunidade emocional, que vai além da inteligência emocional, a paz de espírito, a paciência para manter o foco, a autoconfiança e por aí vai. Sara, sua vez de perguntar. Como saber se estou estudando certo? Como saber se eu estou estudando certo? Essa é uma dúvida que aflige muita gente. Você tem um volume de matéria e essa matéria é perecível. As atualizações são constantes e é muita coisa para estudar em pouco espaço de tempo. Existe, às vezes, uma insegurança e, se você não dominar a insegurança aqui de dentro, método nenhum vai servir. É muito comum perceber que pessoas passam a vida inteira procurando métodos, vários métodos, usam mapas mentais, leitura dinâmica, memorização, estudam por um livro ou por outro. Ficam sempre buscando fora algo para sanar essa insegurança que está aqui dentro. Então é muito importante que você tenha a tranquilidade, Sara, de aplicar os seus estudos, medir por meio da realização de questões, resolução de questões e também a realização de simulados. E aí você vai conseguir validar se você está no caminho certo ou não. A profundidade, o tipo de conteúdo que você está estudando, sempre testando por meio de questões. E esse teste vai te dar uma diretriz se você está no caminho certo ou não do método de estudo que você está aplicando. Vamos agora a mais uma pergunta dos internautas. Meu nome é Thompson Maximilian, sou estudante do curso de Direito pela Faculdade UniHorizontes em Belo Horizonte. Atualmente estou no 4º período e após a minha formatura eu quero seguir a carreira de magistrado. A minha primeira pergunta
é com relação à reprovação. Depois de uma reprovação, como ter resiliência e como continuar progredindo nos meus estudos? Essa pergunta é muito pertinente. Como ter resiliência para superar as reprovações? O que causa, na verdade, a trava quando uma reprovação acontece não é o fato da reprovação, e sim o auto-julgamento. Você ficar triste, se comparar porque alguém foi aprovado e você não foi. Sentir essa culpa porque você não teve sucesso ainda. Dá vontade de folhear o Código de Processo Penal, o Código Penal, para ver se tem o crime da reprovação. Ser reprovado não é crime. Faz parte do processo de conquistar qualquer coisa na vida. Errar é humano, você não precisa ser perfeito. Os erros fazem parte do passado, fazem do presente e vão fazer do futuro. E quando você começa a entender que a reprovação, ela pode até acelerar o processo para a aprovação, você vai começar a olhar para a prova como um mero resultado. Eu já acompanhei pessoas na jornada para buscar o sucesso em provas e concursos, pessoas que evitaram fazer provas com o intuito de só fazer a prova quando tiver 100% de certeza que vai ser aprovado. E essas pessoas, por não fazerem prova, desenvolviam muito menos a capacidade de fazer a prova. Então, alguém que vai e faz a prova, é reprovado, na próxima prova tem muito mais chance de passar que aquele que está em casa, somente estudando, fazendo questões, vai precisar de um tempo muito maior, porque ele só vai fazer a prova quando achar que está preparado. E a gente nunca está 100% preparado. Então, é muito importante que você tenha esse mindset. Eu não preciso ser perfeito. O resultado da prova não me define. E enquanto você não souber o seu valor, o resultado da prova vai te definir. Parabenize-se pela sua preparação, valorize todo o esforço que você fez para chegar até lá e orgulhe-se de ter sido reprovado, porque você está no caminho certo. Persista. Ou você passa, ou você sai ainda mais preparado para ser aprovado. Vamos agora à pergunta do Samuel. Professor, de que forma o nosso emocional pode afetar nos estudos? Samuel, acredito que o nosso emocional é a base de tudo. Porque na hora que a gente vai estudar uma matéria, na hora que é uma matéria chata, você já vai... Ai, que matéria horrível. Na hora que você vai responder questão, você fala, eu não sei, eu sempre erro. Você já canta que vai errar. Então, o emocional, ele desaba a sua preparação. Pessoas que tinham todas as condições de serem aprovadas em concursos públicos, às vezes de passar no exame da ordem, não são pela falta de autoconfiança. É a hora que você desmarca certa para marcar errada. É a hora que você deixa de fazer uma prova por medo de ser reprovado. É a forma como você olha para... Você estuda, você lê uma página e você conta quantas faltam. É o jeito como você encara aquela matéria. Encara os seus erros, no caso de questões, mesmo em casa. Tem gente que não faz questão em casa porque tem medo de errar, até em casa. E quando você erra e um amigo acerta, aí que o seu erro ficou pior ainda. Então, o emocional é o primeiro passo para ter sucesso nos estudos e na vida. Vamos agora a mais uma pergunta dos internautas. Eu sou Gabriele Couto, estudante de Direito da Fácil Widen, e eu gostaria de saber como eu poderia melhorar minhas técnicas de estudo focando na qualidade e não na quantidade. A pergunta da Gabriele Couto é muito importante. Por que é tão importante focar na qualidade, não apenas na quantidade? Como você se sente quando você estuda uma matéria e pouco tempo depois você não consegue se lembrar dela? Quando eu aprendi a fazer os mapas mentais, que é uma técnica que requer tempo para você aprender, não muito tempo. E aí depende do emocional, né? A pergunta do Samuel aqui está até encaixada. Quando você tem um emocional tranquilo, quando você tem paciência, quando você tem a paz de espírito para errar e dizer, está tudo bem, eu vou persistir aqui com foco e vou conseguir fazer com que os mapas mentais funcionem na minha vida. Vai dar errado no começo. O seu primeiro mapa mental vai ser ruim. Mas usando técnicas como mapas mentais, leitura dinâmica e memorização, essas três técnicas juntas, elas vão fazer uma grande diferença. Só que a grande dica é, vai dar errado. No começo você vai se sentir mal com aquilo, é como se você está andando a pé e você vai andar de bicicleta. No começo é natural ter dificuldade. Talvez até no começo a pé você vai mais rápido do que nos primeiros dias que você está andando de bicicleta, nos primeiros momentos. Você não vai tomar queda, você chega logo. Mas é impossível se ter uma memória
tão eficiente usando as técnicas de memorização, as estratégias mnemônicas de associação, de usar o absurdo, de usar a programação neurolinguística, o canal auditivo, o sinestésico e o visual, e também os mapas mentais. Muita gente fala, mapa mental é difícil, e aí você não tenta. Só que mais difícil, pior que a dificuldade dos mapas mentais, é você estudar e não conseguir se lembrar. E até levar muito tempo para revisar as coisas, que os mapas mentais ajudam muito nisso. Então, dedique tempo e energia para aprender. Leitura dinâmica, há vários tipos de leitura dinâmica. Você vai encontrar um método que seja bom para você, memorização e, especialmente, os mapas mentais. Eles garantem que o que você aprendeu, você vai conseguir se lembrar com muita facilidade. Vamos agora a mais uma pergunta da Sara. Como estimular a memória e a concentração durante a realização da prova? O estímulo da memória e da concentração durante a realização da prova passa por algumas etapas. A primeira etapa é o controle da ansiedade. Na hora da pressão, se você não tem um autocontrole, você vai ler o enunciado e você vai achar que é outra coisa. Quando você chegar em casa que lê aquele enunciado, você fala assim, eu sabia disso. E é onde vem a frustração. Para que eu vou estudar? Se eu sei a matéria, chego na hora da prova, leio o enunciado e erro. E essa frustração, ela é altamente destrutiva. Então, na hora da prova, a primeira coisa, da dica que eu passei anteriormente, de vivenciar mentalmente a prova, até que ela fique uma coisa banal, fácil. Você vai fazer 10 vezes por dia mentalmente, o processo de dormir, acordar, fazer a prova. Fez a prova, volta para casa. Faz várias vezes até ficar fácil. E na hora que você está fazendo a prova, eu tenho uma estratégia que eu chamo de pit stop. E ajuda muito a estimular tanto a concentração como a memória. O primeiro ponto é, mais ou menos a cada 1/3 de prova, você corrigir a postura. Durante a prova, a gente fica curvo, porque a prova fica num plano horizontal, você não pode pegar a prova e levantar. Então, como você fica todo torto, o pescoço fica travado, o fluxo sanguíneo para a cabeça começa a cair. É por isso que durante a prova dá muito sono, às vezes, e até tontura. Você passa horas com o corpo na postura errada. Então, você corrigir a postura já vai melhorar o fluxo sanguíneo. Segundo, você pode fazer um breve alongamento de braço, talvez pescoço, de olho fechado, talvez o fiscal não reclame. O terceiro ponto é você ingerir algum alimento, e aí só quem pode recomendar o que comer é um nutricionista e não eu. Mas é muito importante repor o nível de glicose. Durante a prova existe um consumo alto de glicose e o seu raciocínio cai por conta da queda da glicose. E não vou aproveitar essa dica para comer barra de chocolate na hora da prova não, porque pode fazer mal. Eu estou falando sério, tendo visto o teor de gordura do chocolate. E o terceiro e último ponto é dar um golinho d'água. Você não vai beber muita água, porque provavelmente se você ingerir muita água, você vai precisar sair da sala, né, por razões óbvias. Mas fazendo esses 4 pontos de corrigir de hora em hora, mais ou menos a cada 1/3 da prova, corrigir a tua postura, alongar braço, respirar fundo, dar uma puxada de ar boa. A gente respira muito de forma superficial durante o momento de tensão. Ingerir algo que repõe a glicose e, por fim, beber água já vai melhorar demais a sua concentração e a sua memória. Mas eu volto para o ponto principal, controle da ansiedade para não dar aquele branco na hora da prova. Vamos agora ao intervalo. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Felipe Lima. Estamos no Saber Direito Responde. E agora, vamos a uma pergunta aqui do Samuel. Professor, eu gostaria de saber se a qualidade do sono, exercício físico e alimentação podem influenciar na hora de estudar? Samuel, você citou 3 coisas extremamente importantes. Por quê? A qualidade do sono ela é fundamental para a vida. Se você dorme mal, você vai perder neurônios. Vai acordar com a baixa capacidade de aprender e de lembrar. Se você dorme mal, você acaba se esquecendo de parte do conteúdo aprendido. Olha que legal. Você passa o dia inteiro estudando e aí à noite, por dormir mal em termos de qualidade e quantidade, você se esquece de parte do que foi aprendido, porque é durante o sono que o seu corpo inteiro se prepara para o dia seguinte, inclusive a sua memória. A transcrição da memória de curto prazo para longo prazo. Então, dormir mal é um péssimo negócio que muita gente faz perto da prova. Você não conseguiu estudar tanto, você não tem uma estratégia de estudo definida, e aí chega perto da prova, é até uma boa desculpa, né? Não, vou fazer prova, vai ter prova, então para tudo
que eu tenho que fazer prova. E não precisa ser assim. A gente tem que estar estudando sempre, com consistência. Uma estratégia fica mais fácil de fazer isso. Então, eu percebo que normalmente dorme-se muito pouco perto de prova. E você tem até um resultado legal. Aí, 6 meses depois, 1 ano depois, até você vê o professor na rua, você coça a cabeça e fala, quem é aquele cara? Quem é aquela pessoa? Eu não me recordo do professor e muito menos da matéria que ele me ensinou. É muito comum a gente ter esse prejuízo de memória por dormir mal. Então, dormir mal é um crime contra a sua saúde, né? Devia estar lá no Código Penal, é um crime contra a sua saúde e também contra a sua aprendizagem, ok? Então, cuida disso aí, que isso é muito importante. E tem gente que ingere café, guaraná em pó para suprimir o sono. E isso é muito ruim para a aprendizagem. Outro item é o exercício físico que tem que ter. Regenera neurônios, favorece a memória, oxigena o cérebro. Exercício físico é uma coisa que tem que ter. E às vezes a gente fala assim, depois que eu fizer essa prova, depois que eu terminar esse desafio aqui, eu faço exercício físico. Depois que eu passar no concurso, eu faço exercício físico. Você vai deixando a sua saúde para depois. Quem não faz exercício físico tem muito menos disposição física e mental e precisa dormir muito mais. Então, se você não faz exercício físico, você precisa dormir muito mais. Isso não é legal. E abrangemos o exercício físico, a qualidade do sono, chegamos na alimentação. E é um negócio hoje em dia, é muito fácil você aprender a se alimentar, né? Basta você perguntar para o seu amigo que é magro, ou que é forte, e é errado isso, né? A gente quer aprender uma dieta, aí você vai no Google e pesquisa. E é a forma mais perigosa. Se alimentar de forma inadequada é perigoso. Você precisa buscar um profissional qualificado, um nutricionista para que possa te orientar a ter uma alimentação adequada para você, para o seu corpo e para as suas necessidades. Então, são 3 itens que muita gente deixa para depois e é justamente o ponto que faz toda a diferença para que você tenha um rendimento em longo prazo. E agora, vamos a mais uma pergunta dos internautas. Eu sou a Bruna de Almeida Hamidoff, sou de Brasília, estudante de Direito da Universidade de Brasília. Eu gostaria de saber como eu faço para eu não me comparar com outras pessoas e melhorar a minha autoconsciência. Eu acredito que essa pergunta da Bruna ela é extremamente importante, porque quando você se compara com outras pessoas, isso é muito perigoso. É muito importante que você tenha consciência que a sua jornada é a sua jornada. E sempre vai ter alguém que está num nível muito acima ou talvez num nível muito abaixo. Se você se compara com as outras pessoas, você vai se sentir mal quando tiver alguém acima e talvez você caia na zona de conforto quando tiver alguém abaixo. Por exemplo, você fala assim, não, na minha sala eu tenho as melhores notas da sua sala. E aí você se acomoda quando você se compara. Ou talvez, como era o meu caso, né, eu era o pior da turma. Então eu me comparava, eu me sentia inferior às pessoas. E é muito comum, se você chegar numa sala de aula e pedir que erga a mão aqui, quem se acha de verdade o pior aluno, várias pessoas vão levantar a mão. Devia ter um campeonato para saber realmente quem é o pior. Porque é como se você tentasse se proteger. Me julgo o pior para que eu não me frustre, tentando ser melhor que alguém. E nessa jornada de buscar sucesso, de realizar sonhos, é fundamental que você perceba que aquilo que a outra pessoa é não define o que você é. Quando você olha para a vida das outras pessoas e se sente mal por isso, parece que as suas conquistas ficam inferiores. É como você tirar uma nota. Você está lá estudando a matéria, aí você tira 10. Só que ninguém tirou 10. O 10 parece que vale mais. Ou você tira 10 e todo mundo tirou 10, o 10 não vale tanto assim. É um valor relativo das coisas. Ou você tira a nota baixa e só você tirou a nota baixa. Aquilo soa muito pior. Você tirou a nota baixa e todo mundo tirou a nota baixa, então está tudo bem. O seu valor é algo determinado pelos seus esforços e o que as outras pessoas fazem não muda o seu valor. E é uma frase que eu carrego no coração. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Não se compare com ninguém, viva a sua jornada no seu tempo. Olhe para as outras pessoas para se inspirar, para poder aprender e, quem sabe, até poder ajudar. Professor, como os mapas mentais podem ajudar na hora de memorizar um conteúdo? Os mapas mentais, Samuel, na minha opinião,
eles são a ferramenta, assim, a melhor ferramenta de memorizar uma matéria. Por quê? Os mapas mentais, eles permitem duas coisas extraordinárias. A primeira coisa é as revisões muito rápidas. A forma como você faz os mapas mentais, usando algumas estratégias simples, permitem que isso aconteça. O segundo benefício é garantir que 100% da matéria estudada vai ficar na tua memória. E como isso funciona? Primeiro, um mapa mental bem feito, ele não pode ter uma poluição visual, ou seja, tem que ter os espaços em branco naquele mapa mental. Porque o seu olho bate e você não faz esforço para ler. Quando você pega um vademecum, é tanta letrinha que você aperta o olho assim para você tentar ver o que é que tem ali. Para você conseguir filtrar aquela linha específica que você está lendo. No mapa mental, o melhor mapa mental, ele vai ter no máximo 10, mas o ideal mesmo são 6 tópicos. Então imagine que estou eu aqui escrevendo, assistindo a uma aula e está o Samuel do meu lado. Você escreve de forma linear e eu vou fazendo os mapas mentais. A gente vai gastar o mesmo tempo e vamos anotar a mesma quantidade de informações. Porém, a cada 2 linhas que você escreve, eu viro a página do meu novo mapa mental. É só um gasto maior de papel, mas é o mesmo conteúdo. E aí, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou usar uma letra bem grandona. Por que letra grande é legal? Ela estimula o canal visual e você não faz força para ler. Você olha e você lê sem querer. É como propagandas que têm letras expressivas para que você leia aquilo mesmo sem esforço. Propaganda de algum produto. E aí, você vai usar cores diferentes. Eu não recomendo que faça mapa mental à mão. Eu recomendo que faça mapa mental usando um computador, não tablet também, um notebook, um computador, porque o mapa mental elaborado no computador é mais fácil de você reorganizar, você pode acessar ele no celular, é mais fácil também de colocar imagens. Imagem no mapa mental é algo extraordinariamente potente e fantástico, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se eu pedir para que você pense em alguma logomarca de alguma empresa, de algum carro que você pense, você vai pensar rapidamente. Ou de alguma comida, ou alguma roupa, você pensa rapidamente a logomarca e ela traz uma sensação, se é bom ou não. Se eu pedir para você pensar numa logomarca de algo que tem baixa qualidade, você vai olhar para aquela logomarca e você fala, eu não vou comprar isso aqui. Porque isso me dá uma sensação, uma conexão do que representa aquele símbolo. Então, sempre que eu vou fazer um mapa mental, eu coloco imagens, poucas informações, é como um neurônio. Informação central e eu vou irradiando as outras informações. Então, se eu tenho 12 itens, eu boto 6, viro a página e boto mais 6, escrevendo a mesma quantidade de informação que eu escreveria de forma linear. Eu tento cortar algumas palavras que não me prejudiquem o entendimento. Como funciona? Imagine que isso aqui é o conteúdo 100% do que eu estudei. Isso é o que eu entendi do que eu estudei. O que eu entendi é menor do que eu estudei. Se você for fazer um resumo. E aí, imagina que você... 100% do que eu estudei, o que eu entendi, e aí o mapa. O mapa é menor do que você entendeu. É aquilo que eu preciso escrever para me lembrar do que eu estudei. Então, essa sequência fica muito fácil. Você lê algo, entende, faz o mapa. É assim que a gente resume, na verdade. A gente lê algo, compreende e a gente faz um mapa mental. E depois que você começa a sistematizar as revisões com as imagens, letras grandes, cores diferentes, se possível, que é bem fácil de fazer isso no computador também, e abreviando aquilo que não prejudicar o entendimento, os mapas mentais são incríveis. Mas já alerto, há que se ter paciência e persistência para que você possa chegar no último período do seu curso de Direito e conseguir se lembrar de toda a matéria. Então, nós encerramos aqui a nossa série de respostas, de estratégias. Eu fico muito feliz em dividir isso com você, porque eu tinha grandes dificuldades de aprender, de lembrar. E hoje eu descobri o prazer de estudar, aprender coisas novas e, principalmente, de buscar a realização de sonhos. Eu peço do fundo do coração que você coloque em prática. Você vai ter dificuldades e está tudo bem. Persista, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida, no seu sucesso, nas suas aprovações. Um forte abraço, Felipe Lima, e valeu!
E no último programa desse curso, Matheus Costa Ribeiro, o advogado mais jovem do Brasil, responde a questões de estudantes na bancada e de internautas que enviaram vídeos pra gente. Os assuntos são os estudos, a carreira e o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É no Saber Direito Especial, não perca! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.